sempre disse isso aqui do Diniz, né? Muito mais do que a primeira convocação do Diniz, eu gostaria de ver a segunda convocação do Diniz, a terceira, para ver se ele vai continuar insistindo com algumas coisinhas de seleção, que a gente sabe, vocês sabem quais são, mas se ele vai continuar insistindo, se ele vai abrir, dar chance para outros atletas, inclusive para jogadores que atuam no Brasil. Eu não gostei muito do que eu vi na segunda convocação. Vocês sabem disso, vocês acompanharam aqui. Mas a gente tem aí novidades. A gente tem novidades. Jogadores que nunca tinham sido chamados. Eu tenho até aqui anotado ontem, ó. O Ian Couto nunca tinha sido chamado. Foi chamado porque nós tivemos contusão, né? O Wanderson se machucou. O Carlos Augusto nunca tinha sido chamado. Foi chamado porque teve a contusão do Renan Lodge, mas foi. Tivemos o Gerson, que é um nome que esteve em evidência durante muito tempo ainda na era Tite. E agora num momento que não deu para entender muito, mas é um grande jogador. Nós tivemos o David Neres que voltou, o Arana que voltou, o André que nunca tinha sido chamado, o Nino que nunca tinha sido chamado. Tivemos algumas coisinhas ali, algumas notícias para se comemorar. Outras nem tanto. Outras nem tanto. Ainda existe uma insistência, e aí eu vou aguardar um pouco, porque talvez uma nova chance não seja um exagero, mas vamos ver como é que essa turma, que eu vou ficar de olho, vamos ver como é que eles desempenham, para ver se eles vão merecer novas convocações, pelo menos as próximas aí. O Brasil vai ter mais 2 jogos ainda nesse ano. As eliminatórias só acabam em setembro de 2025. Setembro de 2025. Então ainda tem lenha para queimar. Do time do Tite, a gente sabe que muda a forma de jogar, né? A gente sabe que o Diniz, ele não vai conseguir da noite pro dia implementar a maneira que ele vai querer jogar com a seleção brasileira. Mas a gente sabe que tem diferenças claras da metodologia, do estilo de jogo do Diniz pro Tite, do Tite pro Diniz. Mas se você analisar em termos de nomes, a gente tem uma mudança importante no gol, porque gol é cargo de confiança, né? E o Brasil tinha um goleiro que foi titular em 2 Copas do Mundo. Não é simples você fazer uma troca de goleiro, ainda mais quando não terminou a era do goleiro que vinha sendo titular, né? Não terminou a era Alisson, tanto que ele tá lá. E agora vai sentar no banco de reservas. O Ederson é o novo titular da seleção brasileira. Nós temos uma mudança ali na zaga, no setor defensivo da seleção brasileira, que é de fim de era, né? Porque o Thiago Silva terminou a era Thiago Silva na seleção brasileira, pelo menos ao que tudo indica, depois de 3 Copas do Mundo, né? Ou 4. Mas de 3 Copas do Mundo aí como, inclusive, capitão. O Thiago Silva sai da seleção. E aí a gente tem ali o Gabriel Magalhães jogando nesse momento, especialmente porque o Militão tá machucado, né? Acho até que o Gabriel Magalhães está aproveitando bem essa oportunidade devido à contusão do Militão. E nós temos do lado esquerdo o Arana no lugar de um machucado Renan Lodge, que seria o titular. Então temos aí uma alteraçãozinha no setor defensivo de nomes, apesar de, olhando para a escalação do Brasil contra a Croácia, no jogo da Copa do Mundo, o Marquinhos tá lá, o Danilo tá lá, e o Militão tava lá de lateral direito, né? Que estaria aqui como zagueiro, tava lá de lateral direito, porque o nosso reserva da lateral direita, a gente sabe o que ele foi fazer na Copa do Mundo, né? A gente sabe, foi uma das grandes bobagens feitas pelo técnico Tite na convocação para 2022. Contra a Croácia foi Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo. Hoje seria
Danilo, Marquinhos, Militão e Renan Lodge, provavelmente. Mas a gente não tem nem o Militão, nem o Renan Lodge. Vão jogar Gabriel, Magalhães e Arana. No meio-campo, muda ali um nome, né? Porque hoje a gente tem Casemiro. E vamos ter que, em algum momento nós vamos ter que falar do Casemiro, tá? No ciclo. Em algum momento a gente vai ter que parar para falar do Casemiro. Não porque ele seja um jogador que esteja em fim de carreira, não. Mas a gente sabe que o tempo passa para todo mundo. Então, mesmo que o Casemiro siga como titular absoluto da posição até a Copa do Mundo, a gente vai ter que ter alguém ali, um substituto bem definido para ele, caso aconteça alguma coisa. A gente vai voltar a falar do Casemiro, mas por enquanto é ele aí o titular da volância do Brasil. Nós temos o Bruno Guimarães hoje como titular, no lugar que na Copa do Mundo foi do Paquetá e que talvez seria do Paquetá de novo. Vamos lembrar que teve a história da aposta, né? Teve a história lá da suspeita, do escândalo de apostas e tal. E aí o Paquetá acabou não sendo chamado. Então hoje a gente tem Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar. Na Copa era Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar. E na frente, na Copa do Mundo, a gente tinha Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. O Rafinha, machucado, ficou de fora dessa. O Rodrigo entrou. Eu não sei quem seria o titular se os dois estivessem disponíveis. Mas me agrada mais Rodrigo e Vini Júnior pelas beiradas do que Rafinha e Vini Júnior. E ali na frente o Richarlison, que nós também vamos ter que resolver em algum momento, né? Em algum momento, eu tenho a maior simpatia pelo Richarlison. Acho o Richarlison um dos poucos caras ali que tem algo a falar além do beabá que não agrega em nada, enfim. Eu acho que o Richarlison é um cara diferente, mas agora tá vivendo esse momento aí de falta de confiança. Vai procurar, inclusive, ajuda psicológica, já tá procurando. Tomara que ele se recupere. Tomara que ele se recupere e que dê certo aí. Mas você veja que são nomes bem parecidos, mas uma maneira diferente de jogar. Então vou torcer muito para dar certo. Vamos torcer aí nessa nova fase de seleção brasileira, que a gente não sabe até quando vai, né? Até quando vai. Porque existe a expectativa do Ancelotti assumir a seleção brasileira no término da temporada europeia, mas a gente realmente não tem como garantir que isso vai acontecer. Tem muita gente perguntando do Martinelli. O Martinelli não foi convocado porque estava machucado. Só que ele já jogou pelo Arsenal. Jogou e, inclusive, foi muito importante na vitória do Arsenal sobre o Manchester City. Então, assim, esse jogador machucado, o Diniz resolveu não esperar. Já aconteceu na primeira convocação dele, de esperar, por exemplo, pela recuperação do Neymar. Aí é questão de escolha dele e de importância. E não tem problema nenhum em fazer essa análise. Ó, esperei porque era o Neymar. Outros não vou esperar. Eu acho que o Martinelli é um cara bem interessante pra gente observar bem de perto. Mas não tem. Aí é escolha do treinador. E eu sempre falo aqui, treinador tem o direito de ser teimoso até a página 5. Ainda mais quando ele está num lugar por méritos. Porque se fosse para convocar por votação popular, não precisava de um técnico. Não precisava de um técnico que vem fazendo um grande trabalho no futebol brasileiro. Ah, mas ele foi campeão só de não sei o quezinho. Tá bom, mas a gente sabe que o trabalho do Diniz é um trabalho muito bem feito, que é um trabalho muito interessante. E ele tá aí, como no meu entendimento, um nome bem adequado para você ter na seleção brasileira hoje.
E se vier o Ancelotti e ele ficar ainda como auxiliar até a Copa do Mundo, ficar na comissão técnica até a Copa para depois assumir a seleção brasileira, vai ser melhor ainda. Então, o técnico de futebol, entre os 23 convocados, é normal que você discorde de 6, 7, 8 nomes. Vamos torcer pro Diniz. Amanhã tem Brasil e Venezuela e, claro, vamos falar muito sobre isso hoje aqui no nosso Encontro com o André... Não, Encontro com o André Henning é da outra emissora. Na nossa live do André Henning.